corretores de seguros. Meu nome é Rogério Araújo, eu sou aqui da TGL Consultoria, uma corretora de seguros de Belo Horizonte, Minas Gerais. É um prazer participar de vocês com a conferência Seguros na Prática, organizados aí pelo Anderson e com esse time de sucesso de corretores. Estou, assim, encantado, surpreso mesmo com a qualidade do conteúdo que tem sido disseminado entre todos os corretores. Parabéns, Anderson, pela iniciativa. Eu espero aí contribuir um pouco com vocês. Vou falar um pouco, compartilhar com vocês um pouco da história da TGL, como que nós estamos trabalhando aí, principalmente com foco em previdência privada, como uma ferramenta, um instrumento de trazer o cliente para dentro de casa e fidelizá-lo na corretora. E aproveitando as oportunidades geradas com esse relacionamento de longo prazo. Vou compartilhar com vocês aí uma apresentação agora, e vou passando e fico aberto para vocês aí, para qualquer contato posterior, para que a gente possa esclarecer um pouco mais desse nosso trabalho. Só um minuto, por favor. Bom, vou começar falando um pouco para vocês sobre a minha trajetória, a minha história, né? Contar um pouco da história, como que eu cheguei até aqui, como surgiu a TGL. A minha história começou lá em 1985. Eu, com 13 anos de idade, já era o meu terceiro emprego, né? Eu entrei como office boy da Bamerindo Seguros, em 1985. E um dia, ao fazer a limpeza lá no escritório, no almoxerifado, caiu uma placa de madeira do almoxerifado e eu peguei essa placa e fui ler o conteúdo da placa. E a placa tinha a seguinte frase: se me fosse possível, escreveria a palavra seguros no umbral de cada porta, na frente de cada homem. Tão convencido estou de que essa simples palavra pode reparar famílias de perdas antes irreparáveis. E eu me questionei, né? Eu quis entender um pouco mais o que era isso, o que era seguros. Qual era, né? O que era o significado daquela empresa, daquele trabalho que eu estava iniciando naquele momento. E fui estudar um pouco mais a respeito de seguros, querer conhecer um pouco mais de seguros. Em 1986, com um ano de Bamerindo Seguros, eu recebi uma promoção para ser um técnico de seguros, né? Foi a primeira promoção no Bamerindos para um menor de idade naquela época. E eu fui ser um técnico de seguros de incêndio, né? Seguros patrimoniais. Naquela época não existiam os multirriscos, os seguros eram todos via tarifa, né? Seguro de incêndio, automóvel, transporte, aeronáutico. Eu fui um bom técnico de seguros durante um bom tempo. Até que em 1998, os técnicos de seguros começaram a ser demitidos pelo mercado segurador, porque foram substituídos pelos sistemas de cálculo, né? As tarifas deixaram de existir e começaram a ingressar os sistemas de cálculo de seguros. Então, eu me encontrei em 1998 desempregado e buscando uma nova oportunidade. Então, foi quando eu comecei a ser agenciador de seguros de vida em Belo Horizonte. E em 1999, eu ingressei na Icatu Seguros como corretor de seguros vida e previdência. E o meu primeiro escritório era um carrinho de cachorro-quente no centro de Belo Horizonte. Era onde eu organizava a minha agenda e fazia um trabalho de prospecção, de porta em porta, né? Então, eu pegava um edifício, subia para o último andar, ia descendo de porta em porta prospectando. E definia ali um público-alvo. Qual é o meu público-alvo que eu vou trabalhar? Eu defini que seria profissionais da área de saúde, profissionais médicos, né? Então, eu comecei a prospectar consultório por consultório, clínica por clínica, hospital por hospital, um trabalho de porta em porta, e eu sentava ali no meu escritório, no meu carrinho de cachorro-quente, para poder definir as minhas ações do dia. Em 2004, eu já tinha uma carteira de clientes um pouco consolidada, um número de vidas já consolidado. Por quê? Porque eu identifiquei uma carência muito grande desse meu público-alvo. Boa parte dos meus clientes, né, dos meus prospects naquele momento que eu abordava, ele tinha uma história de vida junto ao mercado segurador, junto ao mercado previdenciário, de contratações e de cancelamentos. Ele contratava
baseado em impulso, baseado na oferta que era apresentada para ele, e cancelava muito rápido, assim que ele recebia uma nova proposta. Ou seja, era um público que era muito assediado, é muito assediado pelo mercado financeiro, pelo mercado de seguros, e é um público que ele comprava muito baseado na experiência de impulso ali, daquele momento de relacionamento com quem estava ofertando algo para ele. Então, eu encontrava muitos clientes com 35, 38, 40 anos de idade, sem nenhum planejamento, nem de proteção, nem de formação de reserva futura. Então, eu consegui ter um sucesso ali no número de clientes no primeiro momento, aplicando ali uma técnica de venda consultiva. Eu passei a ser uma figura nova para esse público, uma figura que não estava preocupada em fazer a venda de um produto para ele, mas sim conhecer um pouco do seu perfil, objetivo, necessidade e buscar no mercado opções para poder atender essas necessidades. Então, em setembro de 2004, eu constituí a pessoa jurídica, a TGL, e abri o escritório da corretora e comecei ali com a primeira funcionária a me dar um suporte e fazer essa prospecção. Esse processo foi evoluindo, foi crescendo o número de clientes. E em 2009, aproximadamente, houve a mudança da nomenclatura de previdência privada para previdência complementar. O que surgiu uma oportunidade? Isso em 2009. Parando para poder refletir um pouco o porquê da mudança, porque toda alteração, toda mudança, toda inovação tem um porquê, tem um sentido. Quando eu fui entender o porquê da mudança da previdência complementar para a previdência, de previdência privada, desculpa, para a previdência complementar, ficou claro para mim que era para deixar, né, bem explícito ao participante que aquele plano de previdência era uma complementação da previdência social. Então, o que eu fiz lá em 2009? Eu contratei um advogado especializado em direito previdenciário e comecei a fazer um levantamento da vida da previdência social ou previdência estatutária, ou ambos, né? Tanto a previdência social como estatutária. Eu comecei a fazer um levantamento da vida do meu cliente junto à previdência social, aos órgãos públicos também. Por que isso? Porque a partir do momento que eu fazia o levantamento da vida dele junto à previdência social, e eu tinha ali um levantamento de qual o padrão de vida do meu cliente, eu entendia de uma forma muito clara qual era o gap, a necessidade de complementação do meu cliente. Então, nós fizemos esse projeto, começamos a fazer um relatório da previdência social e estatutária dos nossos clientes. Isso originou o quê? Uma demanda muito grande de clientes querendo conhecer a sua situação, de prospects querendo conhecer a sua situação junto à previdência social e estatutária. Isso alavancou a nossa produção de previdência privada, de previdência complementar. E aí surgiu uma nova oportunidade. Por quê? Naquele momento, a previdência privada era algo muito novo, era um ser muito novo dentro da declaração de imposto de renda dos nossos clientes. E nós nos deparamos com vários escritórios de contabilidade que tinham dificuldade de fazer esse lançamento, de prestar esclarecimento para os seus clientes com relação à previdência privada. Então, lançavam previdência privada de forma equivocada, deixavam de lançar alguns planos de previdência, porque alguns escritórios tinham a ideia de que só poderiam lançar um plano de previdência para poder fazer a dedução, não entendiam muito a figura do VGBL nessa composição. Então, nós identificamos uma oportunidade de, assim como nós fazíamos o relatório previdenciário, fazermos também um relatório contábil e tributário, fazer uma análise contábil e tributária dos nossos clientes, pegar a declaração do imposto de renda desse cliente, fatiar a declaração e analisar de onde vem a receita dele, para onde está indo o dinheiro dele, qual que é a composição de renda que ele tem, quais são as fontes pagadoras mais importantes, o crescimento dessa fonte pagadora comparado com o crescimento da inflação, para verificar se realmente está valendo a pena o esforço dele de trabalho, a utilização dos incentivos fiscais, o crescimento e a composição patrimonial dos nossos clientes. Então, nós pegamos uma contadora, a Tatiane, que trabalha conosco hoje em São Paulo, pegamos uma contadora e falamos, queremos fazer para o nosso cliente, da mesma forma que fizemos um relatório previdenciário, fazemos um relatório contábil e tributário.
Começamos a apresentar esse relatório também para os nossos clientes e para as nossas parcerias que já existiam naquele momento, alguns canais de distribuição. Apresentamos esse relatório e fomos surpreendidos, né? Surpreendidos porque mais de 85% dos relatórios apontavam alguma medida, alguma ação do nosso cliente que resultaria para ele numa economia fiscal, no menor alíquota a pagar, né? Ou numa restituição maior de imposto de renda. E essa devolutiva dos relatórios para os nossos clientes e para os nossos prospects fez com que nós alavancássemos ainda mais a venda de previdência e, consequentemente, a venda dos seguros de vida e dos seguros patrimoniais também. Nessa devolutiva, como mais de 85% dos relatórios apontavam algumas alterações necessárias, alguns ajustes necessários para trazer para o cliente uma economia fiscal, boa parte desses clientes nos devolviam o relatório e falavam o seguinte: TGL ou Rogério, eu quero que a partir de agora vocês assumam a minha gestão contábil e tributária. Então, em 2011, nós criamos a TGL Contábil e Tributária, que é um outro CNPJ, é uma outra empresa que tem como foco atender também só profissionais da área de saúde, profissionais da área médica, né? E essa empresa hoje tem, né, atuamos em conjunto, então, assim, quando a TGL Contábil atende a um profissional que não é cliente da TGL Consultoria, as soluções são apresentadas e quem atende é a TGL Consultoria, e quando a TGL Consultoria tem um cliente que não é atendido pela Contábil, a Contábil entra como, a gente apresenta a Contábil como uma solução de gestão contábil e tributária. A gente gera aí um valor agregado para o nosso cliente, não só com a Contábil, como a consultoria previdenciária também, e gera um processo de fidelização e como ferramentas também de captação, né, de novos clientes através de algumas parcerias. Então, é um pouco como que a Contábil surgiu dentro desse nosso processo. Com o ingresso da Contábil, com essa consultoria contábil, nós continuamos crescendo, continuamos evoluindo e chamando a atenção do mercado. Até que, em 2010, 2009 precisamente, outubro de 2009, eu estava fazendo uma apresentação no Conec, eu fui abordado por um grupo da Brasil Insurance que queria conhecer um pouco mais da TGL. Mas ainda éramos, e ainda somos até hoje, né, uma corretora pequena, né? Hoje a gente continua crescendo, mas nós éramos uma corretora infinitamente, né, pequena em relação às corretoras que faziam parte do grupo. Ficamos namorando até que em 2012 eu aceitei a proposta de ingressar no grupo da Brasil Insurance, que foi vender as cotas da TGL para a Brasil Insurance e continuar como gestor da operação. Ingressei em 2012, apresentei um projeto. O projeto seria levar todo o nosso trabalho, a nossa forma de atuar para o Brasil. Apresentamos um projeto assim que ingressamos na Brasil Insurance, porém ficamos lá 3 anos na Brasil Insurance, até dezembro de 2015, e o processo não deu certo, não evoluiu, por questões mesmo de direcionamento da gestão da Brasil Insurance naquele momento, as coisas não evoluíram e não deram certo, né? Então, o que eu fiz? Em 2016, dezembro de 2015 e início de 2016, eu negociei com a Brasil Insurance e recomprei todas as cotas da TGL para que eu pudesse dar continuidade ao trabalho consultivo, com foco em proteger e ajudar as pessoas e as famílias, né? Então, a gente retomamos ali as cotas em 2016 e mudamos de estrutura física, montamos novamente a nossa estrutura comercial, o nosso salão, que havia sido reduzido durante o período da Brasil Insurance, e retomamos com força máxima o nosso trabalho. E agora, em 2019, início de 2019, a gente resolveu criar uma nova empresa, que é a TGL Educação, com uma maneira de a gente ajudar aí o mercado a evoluir, ajudar o mercado a crescer. Criamos algumas ferramentas que vão ser lançadas agora no segundo semestre, para que a gente possa levar conteúdo e agregar aí ao trabalho que várias empresas já têm feito no mercado. Então, um pouco da nossa trajetória. Essa trajetória mostrou que mudar é difícil, né? Mas não mudar é fatal. Então, nós nos adaptamos às mudanças, né? A trajetória de técnico de seguros na Bamerinos me ensinou muito, né? No início da minha carreira. Me ensinou, eu fui ali um técnico de seguros de incêndio,
Então, eu ficava ali fazendo plantas, croquis. Então, eu tenho essa mania até hoje de papéis milimetrados, de desenhar estratégicas, né? Estratégias aí de atuação. Então, eu sento periodicamente na corretora e revejo todo o fluxo do nosso processo, do nosso trabalho, e vem criando aí essas soluções de agregar valor na relação com o nosso segurado e de inovar, de atuar de uma forma um pouco diferente do que o mercado vem atuando. Então, o foco do nosso trabalho aqui é basicamente esse, né? O nosso cliente tem na idade atual, tem a idade alvo dele do momento de aposentadoria. Então, nós ajudamos os nossos clientes a formar uma reserva para que possa trazer tranquilidade, dignidade e manutenção do padrão de vida dele no futuro, né? Então, nós avaliamos o padrão de vida atual, o padrão de vida futuro dele e identificamos ali com esse padrão, né, qual é a necessidade de formação de reserva e quais os riscos a que ele está exposto que podem afetar a formação de reserva futura. No primeiro momento, nós começamos ali com a invalidez, né, a incapacidade temporária ou definitiva, o processo de uma eventual processo de responsabilidade civil profissional ou a morte prematura. Mas essas consultorias que foram criadas, né, através de um processo de criatividade, de inovação, nos fizeram enxergar outros riscos que poderiam ser explorados com esse cliente que tem ali o objetivo de formação de reserva futura. Então, além da incapacidade temporária ou definitiva, o processo de responsabilidade civil profissional ou a morte prematura, né, nós identificamos ali também algumas necessidades, outras novas necessidades, né? O diagnóstico de doenças graves, né, a cobertura de DG, que não deixa de ser uma novidade de mercado, né, pouco tempo que ingressou no mercado. A má gestão contábil e tributária, que também pode afetar a qualidade de vida e a formação de reserva dele futuro, e o desconhecimento da previdência social. Então, hoje, quando a gente aborda um cliente, a gente mostra para ele todos os riscos que podem afetar o futuro financeiro dele, né? Todos esses riscos. E conversamos também sobre a gestão patrimonial, né? Durante toda a vida dele, ele constitui patrimônio, além da reserva financeira para a aposentadoria, ele constitui patrimônio, então é importante fazer uma gestão de risco desse patrimônio. Nós temos aqui a nossa área de seguros patrimoniais também, né? Para poder lacrar e blindar o cliente contra uma possível concorrência. E passamos a conversar também, né, sobre sucessão patrimonial. O Tiago Melo, aí, ex-Prudential, né? Na verdade, Prudential ainda, desculpa, Tiago. O Tiago Melo vem fazendo aí um trabalho legal, assim como o Newton, da Bússola, sobre sucessão patrimonial, ajudando a todos os corretores a entender essa oportunidade de mercado que nós temos. A gente já vem fazendo isso há um bom tempo, em cima, principalmente, do relatório contábil e tributário, que nos mostra aí esse patrimônio, desse planejamento sucessório do nosso cliente. Então, é um pouco de como que nós atuamos e enxergamos essas oportunidades. Então, como eu falei, nós criamos a consultoria previdenciária, que tem como objetivo dar um raio-x e um diagnóstico da situação atual do nosso cliente junto à previdência social ou estatutária, né? E criamos também a TGL Contábil, que tem uma solução inteligente, né, consultiva, é uma contabilidade completamente diferente de qualquer outra contabilidade, porque é uma contabilidade consultiva. Então, hoje nós fazemos para o nosso cliente, principalmente, né, igual eu citei, clientes da área de saúde, desde a abertura de uma empresa até projetos arquitetônicos, projetos de liberação de resíduo, cadastro nacional do estabelecimento de saúde, junto aos órgãos competentes, e toda a gestão contábil, tributária, financeira, seja dele como pessoa física ou dele como pessoa jurídica. Então, a gente cria uma relação aí realmente de fidelização e de valor naquilo que a gente entrega para o nosso cliente. Lembrando que tudo iniciou através da consultoria de seguros, da corretagem de seguros, do trabalho de porta a porta, né? Então, são valores que foram agregados ao longo do tempo para os nossos clientes. Por quê? Porque a gente precisa aprender o como fazer, né? O que o cliente quer, o que o nosso segurado quer hoje, ele quer se sentir seguro. E isso exige um novo posicionamento, uma nova postura de nós, corretores de seguros.
Ontem eu estava na FENACOR, ali com a diretoria da FENACOR no Rio, com o Armando Virgílio, falando um pouco sobre isso, sobre os riscos que o mercado atual tem apresentado para nós corretores, mas a grande oportunidade de nós crescermos, especializarmos e nos tornarmos cada dia melhores e fundamentais para o nosso cliente, né? A partir do momento que a gente passe a agregar valor e ser importante para o nosso cliente, o nosso risco é infinitamente menor, né? Então é importante, eu gosto muito dessa frase aí de Bill Gates que fala, né? Se você quer chegar aonde a maioria não chega, né? Faça o que a maioria não faz. Então essa frase eu adoro todos os dias. Todos os dias eu estou criando, inovando, pensando em fazer de forma diferente, né? Então é importante a gente entender, e é o que eu falo com vários corretores, principalmente corretores que são muito focados num único produto, corretores que são muito focados no seguro de automóvel, é que ele precisa entender que a era, né, a época de ter itens segurados já passou. Ele precisa entender que ele tem pessoas seguradas hoje na corretora e que pessoas demandam outras necessidades, não só na área de seguros, né, na parte contábil e tributária, na parte de investimentos, e que se ele não tem esse serviço para poder oferecer, ele pode agregar valor em parcerias com outros profissionais para poder oferecer. Eu gosto muito de citar também que o mundo hoje ele tá tão ágil, né? Ele muda tão rápido que as pessoas hoje querem contar da vida dela para cada vez por um número menor de pessoas. Ele não quer contar da vida dela, né? A pessoa, o nosso segurado, o nosso cliente, ele não quer contar a vida dele para o gerente do banco, para o contador, para o advogado, para o corretor de seguros, para alguém que cuide dos seus investimentos, né? O personal training, quer dizer, ele quer conversar e quer contar, compartilhar a vida dele, né? As particularidades, os detalhes, cada vez por um número menor de pessoas. E que se aquela pessoa for um profissional competente, existe ali um processo de fidelização, né? Então, o que ele espera do corretor hoje? O que o nosso segurado espera do corretor de hoje? Primeiro, que seja capacitado tecnicamente, que tenha conhecimento de mercado e que, principalmente, que atue como um consultor, né? Que entenda o perfil, a necessidade, o objetivo, o sonho dele e que busque soluções para essas necessidades. Não apresente simplesmente um produto, com foco na venda de produto. Então, hoje ele quer um camarada preparado e que atue como um consultor, que seja confiável, que transmita credibilidade e que seja acessível, né? Que ele possa contar no momento que ele mais precisa e no momento que ele precisa definir algum ponto da vida dele, né? Eu tenho clientes, por exemplo, que me ligam para perguntar se vale a pena trocar ou não de carro, se vale a pena não comprar um imóvel para o filho que está casando. Então, é o tipo de relacionamento que a gente cria trabalhando, agregando valor na vida dos nossos clientes. E o que a gente tem proporcionado aos nossos segurados? Será que realmente a gente tem proporcionado isso? Será que a gente tem atendido as expectativas dos nossos segurados? Aí é um questionamento que eu coloco. Eu vejo muitos corretores questionando sobre venda digital, venda direta, outros canais de venda que as seguradoras vêm buscando, mas será que a gente tem assumido realmente a nossa responsabilidade? A gente tem assumido o nosso papel nesse mercado? Ou simplesmente a gente vende aquilo que o nosso cliente pede? Eu continuo tirando pedido e vendendo aquilo que os nossos clientes estão solicitando, né? Será que eu tenho atuado de forma consultiva e atendido realmente em cima daquilo que eles necessitam ou em cima da demanda dos nossos clientes? Aí fica uma reflexão para a gente poder entender. Em 2009, quando eu participei do Conec, tinha uma palestra do professor Marins. E esse slide é dele, né? Eu copiei esse slide dele. Ele colocou lá qual era o papel do corretor de seguros. Isso em 2009, né? Ele trouxe ali o papel legal ali, né? A legislação. O que a legislação fala que nós somos? Nós somos pessoas físicas ou jurídicas legalmente autorizadas a intermediar contrato de seguros, né? Ou seja, angariar, promover, vender o mercado de seguros para o público em geral, né? E somos remunerados com uma taxa de corretagem sobre esses contratos. E ele citou uma coisa que me chamou a atenção, né? Que mudou um pouco a minha maneira de atuar, né? Até aquele momento. Ele falou o seguinte, que a intermediação, se não agregar valor, não tem por que existir.
né? Então, eu acredito muito nisso. Então, tudo que a gente cria aqui, desenvolve aqui na TGL, está muito baseado nisso, em agregar valor na relação com os nossos clientes, com os nossos parceiros. Porque a minha permanência depende exclusivamente do valor, não do preço, do valor que eu entrego ao meu segurado, ao meu parceiro. Valor é diferente de preço. Preço é o que o cliente paga, né? É o que o parceiro paga. Valor é o que eu entrego para ele. Então, nosso relacionamento está muito pautado no valor que eu entrego para o meu cliente, para o meu segurado, para o meu parceiro, né? Bom, um outro ponto que eu gostaria de compartilhar com vocês também é que eu tive uma experiência aproximadamente 2006, 2007, de conhecer o Guilherme Bentimol, lá da XP Investimentos, quando a XP ainda tinha sede no Rio, lá na Barra da Tijuca. Não só o Gabriel, não só o Guilherme, como o Gabriel Leal e os outros sócios. E a gente sentou ali algumas vezes. Ele tinha a ideia de transformar o corretor de seguros no agente autônomo e teve dificuldade e inverteu a situação, né? Hoje ele promove que o corretor autônomo, que o agente autônomo seja um corretor de seguros também através da XP Corretora. Mas ele me contou um pouco da trajetória da XP Corretora, né? E a XP Investimentos só é XP Investimentos hoje em função da XP Educação. Quem não conhece essa história, ele já contou essa história diversas vezes em vários canais, vale a pena conhecer. A XP Investimentos surgiu numa sala de 20 metros quadrados em Porto Alegre e era uma corretora comum de mercado. Era uma corretora onde tinham 2 sócios, 2 estagiários, e esses 2 sócios saíam para a rua para poder prospectar de porta em porta clientes para a corretora de investimento. Um dia, o Guilherme e o sócio receberam uma indicação, uma recomendação de um empresário, fizeram uma abordagem a esse empresário e o empresário deu o seguinte feedback para ele: eu deixo o meu dinheiro no banco e não invisto no mercado financeiro porque eu não conheço o mercado financeiro. E quando eu não conheço, eu tenho medo de entrar, eu fico receoso. Naquele momento, como tinha um tempo ainda agendado para visita, eles resolveram explicar para esse empresário, ensinar para esse empresário o que era o mercado financeiro, o que era Selic, CDI, CDB, bolsa, cotas de investimento, fundos de investimento. E depois de 40 minutos ali de aula, de palestra com esse empresário se sentiu seguro, se tornou cliente da XP e passou parte dos investimentos que estavam no banco para a corretora. E o empresário disse para ele o seguinte: aqui eu tenho um quadro gerencial que tem uma boa renda na empresa, todos são clientes do banco, e assim como eu acho que seria interessante eles conhecerem esse mercado financeiro. Vocês gostariam de dar essa aula para os meus funcionários? E eles concordaram, logicamente. Fizeram uma apresentação com um grupo de aproximadamente 20 funcionários e quando terminou, a surpresa deles foi que dos 20 funcionários, aproximadamente de 12 a 15 quiseram se tornar clientes também da XP Investimentos. Quando ele me contou essa história, né, ele falou o seguinte: Rogério, a partir daquele momento eu entendi que eu deveria ter a XP Educação para poder levar para o meu público-alvo o conhecimento do que é o mercado financeiro, para que ele possa entender, despertar o interesse e despertar a necessidade de participar desse mercado. E aí ele passou a se tornar cliente da XP Investimento. Então, que ele passou a investir em educação, em palestras, em cursos. Vocês devem se recordar disso. A XP Educação fazia cursos para o Brasil todo, ensinando a investir em bolsa, fundos de investimento, e ali ele captava clientes para a corretora. Bom, o que eu fiz a partir do momento das consultorias contábil tributária, previdenciária, da TGL Contábil? Eu comecei a desenvolver palestras, então eu tenho um ciclo de palestras, que eu ofereço esse ciclo de palestras para entidades de classe do mercado, aonde eu levo conhecimento institucional, né? Eu tenho ali os desafios da aposentadoria, aqui está do médico, mas eu já fiz para engenheiros, já fiz para cirurgiões dentistas, já fiz para empresários, palestras sobre previdência social, previdência privada, planejamento contábil e tributário, ou seja, todos esses, agora
holding familiar e planejamento sucessório. Então, eu disponibilizo palestras, que são palestras institucionais, que visam levar conhecimento, educar, despertar necessidade e interesse para que esse público nos procure e a gente possa fazer o trabalho de consultoria para eles. Então, eu tenho feito isso não só aqui em Minas, mas em algumas entidades do Brasil, e ali a gente abre parcerias, abre canais de distribuição do nosso trabalho. Então, é um pouco da estratégia que a gente tem utilizado, e aí muito pautado no que eu escutei lá atrás da história da XP Investimento com a XP Educação. Então, hoje é um dos principais canais nossos de prospecção, são as palestras. Então, praticamente toda semana a gente tem uma apresentação e a gente doa essa palestra para essas entidades de classe. A gente participa aí de fóruns, congressos, e a gente cede essa palestra, qualquer uma das palestras ou todas as palestras, para que eles possam agregar valor na relação da entidade com os seus associados, com os seus cooperados. Okay? Aqui tem um pouco aí das palestras. Então, nós já fizemos palestras aí junto com Alexandre Kalash, da CBN, e um dos líderes de discussão no Brasil hoje sobre longevidade. Já fizemos palestras com Ricardo Amorim, já fizemos com a Mara Luque e ajudamos a escrever um livro dela que fala sobre planejamento no futuro. Participamos ali com algumas dicas, palestras sobre planejamento contábil e tributário. Então, praticamente todas as semanas a gente tem algum encontro com um grupo de pessoas que são o nosso público-alvo. Então, essas palestras ajudam a promover e participar da mudança de cultura. Antigamente, as pessoas falavam muito isso: eu não faço previdência privada porque eu não confio. O meu pai, o meu avô perdeu dinheiro no Montepio da família militar, em outros Montepios, então eu não confio, por isso eu não faço. Seguro de vida eu não faço, nem pensar, dá azar. Então, era um pouco da cultura que existia no mercado. Hoje em dia, não. A arrecadação da carteira de seguro de vida, por exemplo, ultrapassou em 2017 a arrecadação da carteira de seguros de automóvel, não só em 2017, como em 2018 e em 2019 continua acima da carteira de seguro de automóvel. Isso quer dizer que a arrecadação do seguro de automóvel está caindo? Não, ela continua no crescimento. Crescimento um pouco mais modesto, mas continua crescendo. Mas quer dizer que as pessoas estão buscando mais previdência privada e buscando mais seguros de vida. As pessoas estão preocupadas em formar reserva para o futuro e se proteger. Então, esses mitos estão sendo quebrados. Hoje, ninguém questiona o quanto é importante ter uma poupança futura e garantir estabilidade para a sua família. Então, as palestras ajudam a disseminar essa cultura e muito no mensurar o tamanho da necessidade individual de cada um dos nossos clientes. A gente tem uma pesquisa aqui que a gente gosta de mostrar também, que é uma pesquisa do Instituto Ipsos, que fala sobre o mercado de seguros de vida e previdência individual. E pergunta para as pessoas, essa aqui é uma das telas, um dos dados da pesquisa, e perguntou para um grupo de pessoas, foi perguntado para as pessoas se elas se preocupavam com o futuro. E uma parte disse que se preocupava com o futuro. Aproximadamente 60% responderam que se preocupavam com o futuro. E para esses 60% foi preocupado. Foi perguntado para eles: você possui um seguro de vida? A maioria disse não. E perguntou: por que você não possui um seguro de vida? 53% disseram que não tem dinheiro para contratar um seguro de vida, mas não sabem mensurar o valor do seguro de vida, o preço de um seguro de vida. Eles fazem uma analogia do seguro de vida, comparam o seguro de vida com o custo do seguro de automóvel. Entendem que o seguro de automóvel num veículo de 50 mil, de 60 mil, custa 2 mil, 3 mil reais por ano. Um seguro de vida de 100 mil reais, 200 mil reais vai ficar inviável para que ele tenha condições de contratar. Não conhecem o seguro de vida. 24% nunca se interessaram, mas existe a necessidade, mas nunca se interessaram. Falta alguém despertar essa necessidade e esse interesse. 15% não entendem a relação custo versus benefício, não conseguem entender qual que é a função do seguro de vida, e 8% não tem qualquer informação suficiente. E esse público aí, quer dizer, 64% desse público entrevistado não sabem descrever as vantagens do seguro de vida.
qual que é o benefício do seguro de vida. Foram perguntados para essas pessoas o que é seguro de vida. As pessoas não conseguiam se expressar e explicar o que é o seguro de vida, né? Outros dados de mercado que mostram a nossa oportunidade é que alguns números mostram, alguns estudos mostram de 8 a 11, de 6 a 10%, mas vão trabalhar aí com uma média de 8% da população economicamente ativa no Brasil possuem uma apólice de seguro de vida, ou seja, nós temos mais de 93 milhões de pessoas economicamente ativas sem um seguro de vida no país. Então, a gente tem aí um caminho, né, maravilhoso para poder percorrer, não só com vida, como previdência. E 14% das pessoas que possuem, né, 14% dos 8 que possuem seguro de vida, compraram seguro de vida através de um corretor. E lembrando que, em muitos casos, comprou no dia do vida da corretora. Aquelas ações que as seguradoras fazem falando dentro da corretora. Hoje é o dia do vida. E saem ofertando apólice de 100, 150, 200 mil reais para todo tipo, né, para todo perfil de segurados que existem dentro da corretora. Mas, mesmo assim, 14% apenas compraram seguros de vida através do corretor. Ou seja, a gente tem mais de 15 milhões de pessoas que têm seguros de vida hoje, mas que precisam adequar a sua cobertura, o seu capital segurado, à sua necessidade. É o que eu chamo de pessoas que têm uma falsa sensação de estarem protegidas, né? A pessoa que ganha 10 mil, 12 mil, 6 mil, 15 mil reais por mês e que tem uma apólice de 50, de 60, de 80, de 100 mil e que tem essa falsa sensação de estar protegida. O próximo slide mostra isso, né? Que é a bancarização do mercado. Mais de 90% dos planos de previdência complementar, planos de previdência privado, contratados entre 2000 e 2018, foram comercializados pelos bancos. Estima-se que 70% do vida individual, também no mesmo período, foi comercializado pelos bancos. Ou seja, tem uma falsa sensação de estar segurado, porque contrataram seguro baseados numa tabela, na meta de quem ofereceu o produto para ele, a venda do produto, né? Como eu falei anteriormente, tem apólices de 100, 150 mil com um padrão de vida de 30, de 40 e com filhos menores, então tem uma falsa sensação de estar protegido e uma falsa sensação de ter um planejamento de aposentadoria, porque quando nós abordamos essas pessoas hoje e identificamos que ela tem um plano de previdência, nós identificamos, perguntamos o porquê que ela está colocando 300, ou porquê que ela está poupando 500 ou R$1.000 por mês. Ela fala, o meu gerente ou o atendente do banco pediu para fazer pelo menos 500, pelo menos 300, pelo menos 1.000, em função de uma demanda, de uma negociação que eu tinha com o banco. Ou seja, não foi feito qualquer planejamento futuro para esse plano de previdência. Então, é a falsa sensação de estar protegido e de ter um planejamento de aposentadoria. E como aproveitar essas oportunidades? Substituir a venda de produto por consultoria, né? A venda consultiva é conhecer o perfil do cliente e identificar, junto com ele, as suas necessidades. É surpreender o cliente apresentando soluções adequadas a essas necessidades. Para isso, né, é preciso fazer a diferença, criar, inovar, se planejar. Então, é o que a gente acredita. O grande diferencial de nossos corretores, de nossos consultores, é que a gente trabalha com foco nesse cliente, né? Identificando tudo isso que eu falei, perfil, objetivo, sonho e necessidade. E buscar no mercado aquilo que melhor atenda a esse cliente, né? Sermos independentes, trabalharmos para o cliente ao invés de trabalharmos para uma entidade financeira ou para uma seguradora. Esse é o nosso grande diferencial, né? Então, a gente deve procurar se diferenciar desse mercado sempre, né? Não só se planejar, mas executar. Esse é o ponto. E eu gosto muito de compartilhar isso daqui também. Como começar, né? Aquele corretor de seguros hoje que tem ali atuação quase que no uniproduto. Por exemplo, eu vou citar o exemplo da carteira de seguros de automóvel, né? Como começar? Aproveitando as oportunidades. O cliente já está dentro de casa. Então, qual oportunidade, por exemplo, que eu tenho na carteira de seguros de automóvel, né? É uma questão ali de atitude, já está dentro de casa. Então, é simplesmente o quê? Conhecer um pouco mais o meu cliente. O que eu adoto aqui quando o cliente vem pela carteira de automóvel, quando ele vem procurando o automóvel? Então, independente do tamanho da corretora, da carteira, ele pode começar por aí.
Quando ele liga, né, para cotar um seguro novo ou uma renovação, eu pego, né, a minha área lá, pego os dados do perfil do condutor, do perfil do segurado. Eu simplesmente insiro perguntas novas, né? Eu quero saber qual que é a faixa de renda dele, se ele tem uma renda até 3, de 3 a 5, de 5 a 7, de 7 a 10, acima de 10. Quando ele responde a profissão dele, por exemplo, se ele me responde, né? Eu sou empresário, eu quero saber qual que é o ramo de atividade dele, né? Eu sou empresário, qual ramo? Eu sou do ramo atacadista, qual a empresa? Porque de repente esse cliente está dentro de casa e eu nem conheço as outras oportunidades. De repente ele é dono de uma grande empresa onde eu passo na porta quase todos os dias e fico sonhando em ter a conta de saúde, de odonto, de vida em grupo daquela empresa, né? Então esse cliente às vezes está dentro de casa, mas eu só enxergo ele como um item de seguro de automóvel, não como uma pessoa. Eu quero saber quantos filhos ele tem, a idade dos filhos, se ele se preocupa com a educação dos filhos. Então, são perguntas adicionais que eu coloco no perfil do automóvel e que o cliente responde. Porque quando ele questiona o porquê que você está me perguntando isso, o banco não perguntou, o outro corretor não perguntou, nós respondemos para ele: cliente, nós trabalhamos de forma consultiva. Essas informações vão ajudar a precificar melhor o seu seguro de automóvel. E na maioria das vezes, no seguro de automóvel, ele está buscando preço. Então, se eu respondo para ele que ali eu vou precificar melhor, que eu posso apresentar para ele um custo melhor, né, ele vai me passar as informações. E se for um cliente com potencial, eu apresento para ele, sim, uma condição de automóvel com um percentual de comissionamento menor, né? Eu não entro ali naquelas loucuras de colocar 10%, mas apresento para ele ali um custo com uma comissão de 15%, de 13%. Por quê? Porque para mim é importante ter esse cliente dentro de casa, através do automóvel eu trago para dentro de casa, para trabalhar esse cliente potencial em outros ramos, né? Então o automóvel para a gente de hoje, ele é mais do que um produto, ele é mais do que uma ferramenta de atender uma necessidade de um bem patrimonial. É uma forma de captar um novo cliente e trazer esse cliente para dentro da corretora. Então, a partir do momento que ele se tornou cliente do automóvel, eu procuro mostrar para ele o quê? O que é mais importante na vida dele? É o veículo que está protegido ou é a família que está sem proteção? Então, se através daquelas informações eu identifiquei que trata-se de um empresário que tem um veículo de 80, de 100 mil reais, mas que é casado e pai de 2 filhos, de 3 filhos, eu procuro sentar com esse cliente e mostrar para ele que o patrimônio dele de 100 mil, de 120 mil, que é o automóvel, já está protegido. Mas eu pergunto para ele, e a sua família? E o seu patrimônio? A educação dos seus filhos? Que hoje é um patrimônio de 600, 700, de 800, de 1 milhão de reais. Esse patrimônio está protegido? Qual que é o patrimônio mais importante para o senhor? O de 120 mil ou o de 1 milhão? O que é mais importante para você? O veículo ou a educação dos seus clientes? Tem a oportunidade ou interesse de que seja feito um trabalho de consultoria, inclusive nas apólices que ele já possa construir, né, na maioria das vezes, através do banco. Nas apólices de seguro de vida, através de cartão de crédito, ou mesmo uma venda mal feita, né? Uma venda baseada em produtos. Então, a gente procura disponibilizar. E o que eu tenho de argumentos caso ele coloque alguma resistência? As consultorias, a previdenciária e a contábil tributária. Eu apresento as consultorias para ele e mostro um pouco do nosso trabalho. Geralmente ele fala, essa daqui da Previdência Social eu estou precisando, faz para mim. Essa da contábil tributária achei interessante, eu quero. Então, a partir daquelas consultorias do seguro de automóvel, eu ingresso com os demais produtos e atendo às demais necessidades do meu cliente. Para isso, eu preciso conhecer o meu cliente. Eu já tenho algumas informações, ou não, se ele não for um cliente de automóvel, eu aplico ali um levantamento de perfil, onde eu colho todas as informações importantes para que eu possa fazer um diagnóstico, né? O nosso trabalho aqui é muito parecido com o trabalho do médico, eu falo isso com ele. Quando eu tenho algum problema de saúde ou eu quero fazer um check-up, eu vou até o médico, eu pago pela consulta, se identificado algum problema, ele pede alguns exames, analisa os exames, me dá o diagnóstico, prescreve o tratamento e eu saio dali com o livre-arbítrio de exercer ou não
né, a recomendação que me foi passada. Eu tomo ou não a medicação, eu faço ou não o tratamento, eu faço ou não a cirurgia. O nosso trabalho é praticamente o mesmo. Eu sento com o meu cliente, faço a consulta, levanto os dados do meu cliente para poder fazer uma avaliação, faço os exames avaliando aquilo que ele já possui hoje de cobertura e de situação previdenciária, contábil, tributária, financeira, né? Eu identifico os problemas, prescrevo para ele o tratamento e a solução, que é a solução dos produtos que eu vou ofertar, e é uma decisão dele, de aderir ou não, né? Então, o nosso relacionamento ele é idêntico, o trabalho é muito parecido. Tá? Então, eu conheço o meu cliente para que eu possa depois apresentar soluções e no apresentamento das soluções eu vou despertar o interesse dele. Como que eu desperto o interesse e desperto a necessidade e mensuro os riscos? Mostrando para ele o que está acontecendo no Brasil. O Brasil é um país que está envelhecendo, né? Há uma mudança da pirâmide demográfica. Em 2013, nós tínhamos 7,4% da população brasileira com mais de 65 anos, né? Em 2060, será um quarto da população brasileira com mais de 65 anos. Então, nós vamos viver mais, as pessoas estão vivendo por um tempo maior, né? A população brasileira está envelhecendo e como eu vou me aposentar, seja com 65, com 60, com 70 anos de idade, né? Eu vou reduzir a minha atividade laborativa ou vou me aposentar, eu vou viver por um período maior, porque eu tenho uma expectativa de vida maior. E para viver por mais tempo, eu tenho que ter saúde física, mental e saúde financeira. Então, eu tenho que despertar esse interesse no meu cliente, mostrando para ele o que está acontecendo no país, né? E essa mudança demográfica afeta qualquer regime previdenciário baseado no regime de repartição simples, que é o nosso regime hoje da Previdência Social, onde os ativos, através das suas contribuições, financiam os inativos. Então, se eu tenho uma mudança da pirâmide demográfica, onde vai haver uma inversão, onde, em um determinado momento, a população inativa, né? A população aposentada vai ser maior do que a população que está gerando renda no país, essa conta não fecha. Então, por isso, é necessário a reforma da Previdência. A reforma é necessária e inevitável. Por quê? Porque as contas não fecham. Em 2018, a Previdência Social, né, o regime geral de Previdência Social, conhecido como INSS, apresentou um déficit nas suas contas de mais de 194 bilhões de reais. E o regime estatutário, né, principalmente os servidores estaduais e estados, quase 100 bi de resultado. Por isso que os estados hoje estão quebrados e a Previdência Social passa por dificuldade. Então, é inevitável a reforma da Previdência. Nós podemos questionar, meu cliente, podemos questionar quem elaborou a proposta, o conteúdo da proposta, mas que ela é inevitável, ela é inevitável. E essa reforma já vem ocorrendo de uma forma singela, né? De uma forma assim, quase que muda, né? A gente não consegue escutar os rumores e essa discussão, mas ela já vem ocorrendo ao longo dos anos, principalmente aí, ó. O benefício da aposentadoria, ela vem sendo reduzido, o teto máximo de aposentadoria do INSS vem sendo reduzido ao longo dos anos. Desde 74, quando representava 20 salários mínimos, né? Ou em 83, quando representava 10 salários mínimos. Então, a partir do Plano Real, houve uma desvinculação do teto máximo do benefício do INSS com o salário mínimo. E isso vem trazendo o quê? Uma redução do valor do benefício máximo, que o benefício da aposentadoria não sofre a mesma correção, o mesmo reajuste que o salário mínimo, não acompanha a inflação. Então, vai caindo, né? E a tendência é que continue caindo. Tem alguns estudos que falam que em 2035 o teto máximo do benefício do INSS vai estar muito próximo de um salário mínimo, né? Tem um vídeo do senhor Nilton Molina, que é espetacular, um vídeo de 2015, uma entrevista dele de 2015, e que ele cita, por exemplo, que nos Estados Unidos, né, o teto máximo de benefício é um salário mínimo americano, que representa, em 2015, $1.500, né?
Mas quem recebia $1.500 em 2015 nos Estados Unidos vivia debaixo da ponte, como o seu Milton Molina citava lá. Então, é uma tendência que nós cheguemos próximo de um salário mínimo como valor máximo de benefício, para quem já está aposentado e para quem vai se aposentar. Então, é necessário pensar e refletir a respeito disso, né? Então, é preciso eu fazer um diagnóstico de necessidades de forma correta. Eu preciso entender como eu quero estar no futuro, né? Como eu estou hoje, né? E o que eu tenho que fazer para poder atingir, e o que eu tenho feito, né, também, para atingir o meu objetivo futuro. Eu falo que o nosso trabalho de consultor que trabalha com planejamento financeiro, com previdência e proteção, né? Teve um trainee meu aqui, que nós fizemos aquele exercício de pitch ali, né, para poder abordar no curto prazo de tempo um cliente em potencial, e ele passou para a gente algo que eu fiquei assim, encantado, né? Ele se apresentava como um Waze financeiro para o seu cliente. Eu sou uma espécie de Waze financeiro. O senhor me diz aonde quer estar e como quer estar financeiramente no futuro, e eu te mostro os melhores caminhos para poder chegar até lá. Então, eu achei isso assim espetacular, né? E esse é um ponto do nosso trabalho. A gente precisa entender, eu tenho feito alguma coisa? O que eu tenho feito é suficiente? O que falta? Quais os riscos que podem comprometer o meu planejamento futuro? Eu tenho essa falsa sensação de estar protegido? Então, é um pouco do nosso trabalho, como nós podemos ver ali atrás, né, nos outros slides. E eu explico para ele o que é previdência complementar, de uma forma muito simples, né, para poder entender o que é que eu estou propondo para ele, né? Previdência complementar nada mais é do que o quê? Suponhamos que eu estou com sede. Realmente eu estou com sede, eu esqueci de deixar um copo d'água aqui do lado. Eu vou pegar aqui. Se eu estou com sede e tenho um copo d'água, um copo cheio de água para mim poder tomar, saciar a minha sede, se eu sei que no futuro essa água pode faltar, não seria prudente eu saciar a minha sede hoje com um pouco da água que tem no copo e guardar um pouco da água para saciar a minha sede de amanhã, que é inevitável que eu vou estar com sede também? Então, previdência privada nada mais do que isso, né? Se eu tenho hoje uma fonte de receita, se eu tenho hoje uma receita e sei que no futuro essa receita vai faltar, vai reduzir ou vai faltar, vai ter uma escassez de fonte de receita, é prudente que eu utilize parte dessa receita hoje, mas que eu poupe parte da receita para usar no futuro. Então, é o que eu quero dizer com essa analogia aí. Então, assim eu explico para o meu cliente o que é previdência complementar. E o correto, né, diagnóstico de necessidades, então, a partir do momento que ele entende o que é isso, eu consigo mensurar. Se no futuro eu quero ter uma renda complementar de 18 mil aos 65 anos, eu preciso ter aproximadamente 2.800.000 de reserva. Se hoje, com 40 anos, eu tenho um saldo de 300 mil reais, né, para atingir essa reserva, eu preciso fazer um aporte mensal de aproximadamente 4 mil reais mês, estimando uma rentabilidade de 6% ao ano para atingir o meu objetivo. Só que algo no meio do caminho pode dar errado, por isso eu preciso da gestão dos riscos. Então, esse é, como eu explico para o meu cliente, o trabalho que nós estamos fazendo. E é fundamental que o senhor faça isso para não cair em alguma dessas 3 opções iniciais, né? Que é 46% dos aposentados no Brasil dependem de parentes para poder sobreviver, 28% dependem de caridade e 25% continuam trabalhando. Gostaria aí de falar só abrir um parênteses para poder falar que eu gosto de usar um exemplo com esses clientes. 46% dependem de parentes. Eu gosto de compartilhar uma situação pessoal. Só um minutinho que vou pegar uma água aqui. Uma situação pessoal dos meus pais. Tá? Dos meus pais. Os meus pais são vivos. O meu pai tem 83 anos de idade, a minha mãe 81. Não se planejaram para a aposentadoria, né? Viveram na época da superinflação, não existia a cultura de formação de poupança, de formação de reserva, então não se planejaram. Ambos são aposentados. Ambos são aposentados e recebem um salário mínimo por mês de aposentadoria. Todos os meses, na data que eles recebem o benefício da aposentadoria,
eu passo na casa dos meus pais praticamente todos os dias quando eu estou em Belo Horizonte, eu encontro meu pai e minha mãe tristes e muitas vezes chorando no dia de que recebem o benefício da aposentadoria. E eu pergunto para eles, já sabendo as respostas, o porquê que eles estão tristes, o que que aconteceu. Na maioria das vezes, as respostas, né, dos meus pais é a seguinte: estamos tristes, Rogério, porque nós somos um peso para você. Você tem a sua vida, você tem os seus filhos, você tem as suas despesas, mas a gente não consegue viver com o benefício que a gente tem da aposentadoria. A gente não consegue pagar o nosso plano de saúde. E você paga tudo isso para a gente, você faz as nossas compras, você ajuda aqui em casa. Nós somos um peso financeiro para você. Então eu conto essa história para os meus clientes para poder mostrar para eles que se a gente não se planejar para o futuro, né, a gente, inclusive, tem muitos que cometem o erro de pensar em formação de reserva para os filhos, de comprar patrimônio para os filhos antes de pensar em si próprio e formar patrimônio e reserva para ele, para viver bem na aposentadoria, para viver com dignidade na aposentadoria. Se esses nossos clientes, se você, cliente, não se preocupar em resolver o seu problema futuro, né, no futuro você corre o risco de ter uma inversão de dependência financeira. Hoje, os seus filhos são seus dependentes financeiros. Se você não se planejar, vai haver uma inversão. No futuro, você vai passar a ser dependente financeiro do seu filho. E a maior herança que você pode deixar para o seu filho, a melhor herança que você pode deixar para o seu filho, é não depender financeiramente dele no futuro. Então, eu começo a criar ali, a despertar no meu cliente a necessidade, a urgência de tomar decisão. Né? Então, eu mostro para ele que a conta da nossa aposentadoria é uma conta que não tem como não ser paga. Eu escolho a maneira de pagar a minha conta de aposentadoria. Ou eu pago, né, abrindo mão de parte da renda que eu tenho hoje, investindo essa parte da renda, da receita, para usar no futuro, no momento que eu não tiver mais força de trabalho, não tiver todas as fontes de renda, ok? Ou eu pago essa conta não poupando, mas tendo que abrir mão de padrão de vida no futuro. Então, essa conta tem que ser paga de alguma maneira. Ou eu pago pela disciplina, ou eu pago pela dor no futuro. A conta tem que ser paga. Né? Então, não tem como fugir disso. E como que eu utilizo também o seguro de vida como uma forma de planejamento e proteção financeira. Aqui é um exemplo, um cliente com R$925 mil de patrimônio, diversificado ali em imóveis, investimentos, saldo bancário. Eu mostro para o meu cliente que todo esse patrimônio tem um custo de transmissão, né? E esse patrimônio ele precisa ter rentabilidade e liquidez, porque esse patrimônio é que vai sustentá-lo no momento da aposentadoria. Por isso que as contas de previdência são importantes de fazerem parte dessa composição patrimonial, porque não entra no inventário, não responde por dívida e tem liquidez. E por isso que o seguro de vida é fundamental, porque o seguro de vida eu consigo criar algumas soluções para ele. Né? Por exemplo, eu consigo proporcionar para ele uma alavancagem patrimonial imediata. Se eu colocar para esse cliente uma apólice de R$1 milhão de seguro vitalício para esse cliente, o que eu estou trazendo para ele? Eu estou trazendo para ele uma alavancagem do patrimônio dele. O patrimônio saiu de 925 e foi para 1.925. Então, essa apólice vai proporcionar isso para ele. Geralmente, o cliente, nesse momento, ele fala comigo: Rogério, mas seguro de vida não é patrimônio. Seguro de vida é só se eu morrer. Né? E eu respondo para ele: a diferença está aí. Seguro de vida não é se. Seguro de vida é quando eu morrer. Porque morrer, nós vamos morrer um dia. E esse seguro de vida, por isso é patrimônio. Porque eu estou comprando um patrimônio que minha família vai utilizar. Porque um dia eu vou morrer. Tá? E essa apólice, ela promove algumas coisas. Além de ser patrimônio, é um excelente investimento. Porque se eu fizer a conta de quanto custa esse patrimônio de R$1 milhão, pegando o valor da minha contribuição pela apólice de seguro de vida, eu vou ver que foi o melhor investimento que eu fiz na minha vida, que proporcionou para a minha família a manutenção do padrão de vida, proporcionou para os meus filhos a manutenção da educação, né? O sonho de se formar. Os meus filhos hoje estudam numa boa escola, moram numa boa casa, se alimentam bem, têm um bom plano de saúde. Por quê? Porque eu cuido e protejo, eu amo os meus filhos. Essa apólice de seguro é a continuidade desse cuidado e desse amor. Amanhã, se eu não estiver aqui, independente de estar presente ou não,
os meus filhos vão continuar sentindo o mesmo cuidado e o mesmo amor, porque eles vão continuar morando na mesma casa, vão continuar tendo o mesmo plano de saúde, vão continuar estudando na mesma escola. Então, eu estou trabalhando a razão como investimento, como patrimônio, e estou trabalhando a emoção do meu cliente. Mas o que eu proporciono para o meu cliente em vida? Eu proporciono para o meu cliente em vida liberação de riqueza. Porque a partir do momento que eu coloquei essa fatia de R$1 milhão para ele, eu libero todo o outro patrimônio para que ele use em vida. Até para que ele compre mais riscos, para que ele forme um patrimônio ainda maior que proporcione para ele uma renda melhor na aposentadoria. Eu estou proporcionando para o meu cliente qualidade de vida. Por quê? Porque ele tem 1 milhão a menos de necessidade de formação de reserva, formação de patrimônio. Eu proporciono para ele qualidade de vida, relacionamento com os filhos dele, né? Então, eu mostro para ele que isso é muito importante. Por quê, meu cliente? Porque quando a gente perde alguém muito querido, quando o senhor faltar, esse gráfico aí vai mostrar qual que vai ser a intensidade em relação ao tempo da sua falta. No primeiro momento, quando o senhor faltar, os seus filhos vão sentir uma dor insuportável. Só que com o passar do tempo, essa dor ela vai se transformar em saudade. E saudade do quê que os seus filhos vão ter? Saudade de quando o senhor buscava na escola, o senhor levava na escola, quando vocês faziam as viagens em família, quando o senhor acompanhava o seu filho no futebol, ou quando levava ele para o estádio, quando você ia na apresentação de balé da sua filha. Saudade do momento da formatura, dos momentos de confraternização, de comemorações. Só que para poder ter saudade de tudo isso, esses momentos têm que existir. E muitas vezes esses momentos, a gente não pode participar desses momentos com a nossa família, porque a gente passou a ser escravo do dinheiro que a gente tem que produzir, do patrimônio que tem que formar. Então a apólice de seguro de vida proporciona esses momentos para o senhor, porque vai te dar tempo para poder viver com seus filhos e com a sua família. O outro impacto que a sua falta vai causar é um impacto financeiro, que no primeiro momento pode até parecer pequeno, mas de acordo com a idade e com o padrão a idade dos seus filhos e o padrão de vida da sua família, a tendência é que esse impacto seja maior ao longo do tempo. O meu trabalho não pode resolver nada com relação ao sentimento de dor e saudade que a sua família vai ter, mas eu posso fazer com que essa dificuldade financeira não exista, porque vai ser muito mais fácil para eles passar por tudo isso sem um problema financeiro para poder resolver. Aí o meu cliente entende qual que é a função de uma apólice de seguro de vida na composição dele, né? Bom, e aí eu estou quase finalizando. Eu procuro, como eu falei, abrir parcerias, abrir novos canais. Então a gente atende, por exemplo, o fundo de pensão da OAB Prev, fazendo esse trabalho com os advogados aqui em Minas Gerais. A gente faz parcerias com cooperativas, não só cooperativas de crédito, mas cooperativas de trabalho, né, de várias especialidades médicas, de várias especialidades de profissionais da área de saúde. A gente tem feito isso, né, com as cooperativas da área de saúde, e outras cooperativas têm nos procurado. Amanhã, por exemplo, nós temos uma reunião aqui com as cooperativas de profissionais ligados à área da justiça, que estão nos procurando também, né? Os procuradores, os juízes têm nos procurado para poder fazer esse tipo de trabalho também com os cooperados dele, porque é importante, porque agrega valor na relação dele. Um trabalho de consultoria dessa forma, com a bandeira da entidade, leva valor, né, para esse relacionamento. Nós estamos aí também trabalhando, começamos a trabalhar agora com a FIENG, que é a Federação da Indústria do Estado de Minas Gerais, através do fundo de pensão deles. Então a gente vai começar a fazer esse trabalho com eles também. Eu estou mostrando isso por quê? Porque as entidades de classe, as categorias, entidades de classe, são um canal espetacular para que a gente possa fazer o nosso trabalho, né? Então, acreditar, investir, aplicar as ideias. Então, a gente não basta simplesmente ter ideia, tem que ter coragem para poder fazer. Aqui foi na época que eu estava na Brasil Insurance ainda. Aqui a gente tem a Fiat Automóveis e a gente tem a Sada Transportes, que tem os cegonheiros que levam os veículos da Fiat para todo o Brasil. Esses cegonheiros aí têm uma média de renda mensal em torno de R$30 mil, né? E esses cegonheiros precisavam ser abordados para poder mostrar para eles a importância de se planejar para o futuro e de proteger a família. Mas como abordar um cegonheiro, né,
de uma forma didática que ele pudesse entender. Aí nós desenvolvemos, na época, uma história em quadrinhos que contava a história do Zé do Transporte, que tinha a sua cegonha, que era a sua máquina de fazer dinheiro. Um dia ele se envolveu no acidente, a cegonha quebrou, foi para a oficina e o Zé do Transporte quebrou a perna, né? Então ele ficou sem a sua máquina de fazer dinheiro e os filhos falaram com ele: pai, você é a nossa máquina de trazer dinheiro para casa, porque o dinheiro parou de entrar, né? Então a gente tentou sensibilizá-los e deu certo, a gente conseguiu ter uma penetração legal, né? A gente tem um projeto aqui também que a gente de trabalhar em parceria com outros escritórios de contabilidade, que 100% do público, né, do cliente do escritório de contabilidade são consumidores e clientes em potencial para trabalhar, para contratar seguros de vida e previdência e seguro patrimonial também, né? Então a gente tem feito isso daí. E tem trabalhado também com as pequenas e médias empresas, abordado pequenas e médias empresas de forma consultiva, mas de uma forma inteligente, mas indo até o pequeno e médio empresário, porque a única forma de abordar o pequeno e médio empresário é indo até ele, né? É o trabalho de prospecção, de pesquisa, de consulta. Por quê? Porque o dono da padaria entra na padaria 4h30, 5 horas da manhã e só sai da padaria 3h30, 4 horas da tarde para ir ao banco fazer um depósito ou fazer pagamentos. E, infelizmente, é o único momento que ele tem algum tipo de abordagem do nosso mercado, é quando ele está ali na agência do banco. Então, a gente tem se apresentado como uma alternativa para esse público e a gente tem colhido alguns resultados. A gente tem mania de criar, então a gente está lançando aí, como eu falei, já está pronto, está lançando agora esses dias o nosso simulador de necessidades, para que a gente possa levantar necessidades dos nossos clientes, que é substituir aquela ficha física por uma abordagem um pouco mais assertiva e direta. E aí, a gente criou uma ferramenta da TGL Educação, que é uma ferramenta de EAD, de ensino à distância, mas com uma série de novidades, de interação entre os corretores. Então, em breve, vocês vão estar recebendo aí algumas novidades e a ideia é a gente se associar aí às entidades que já estão promovendo a educação, a formação, o treinamento dos nossos corretores, porque a gente precisa compartilhar conhecimento, compartilhar técnicas de venda, de abordagem, cases de sucesso, de insucesso também, para que a gente não possa cair nos mesmos erros. Então, a gente tem que fortalecer a nossa categoria, né? E, para finalizar, acho que um dos caras que... Meu ídolo maior é Deus, né? Meu ídolo é Deus, mas um cara que eu tenho como referência é esse cidadão aí, o Ayrton Senna, né? E uma frase que eu gosto muito dele é essa: no que diz respeito ao empenho, compromisso, ao esforço e à dedicação, não existe meio termo. Ou você faz uma coisa bem feita ou não faz. Então, é o que eu procuro fazer aqui na TGL Consultoria, na TGL Contábil e agora na educação também e tudo que eu faço na minha vida. Então, amigos, é isso. Muito obrigado, né? Agradecer mais uma vez aí ao Anderson a oportunidade e dizer para vocês que estou muito, muito feliz mesmo em participar desse momento tão especial para o nosso mercado. Ok? Muito obrigado, sucesso a todos. Os meus contatos ficaram aí com vocês e eu fico à disposição. Estamos juntos aí nessa jornada. Um abraço.